Olá, empreendedores e empreendedoras do nosso canal. Hoje vocês estão percebendo que o ambiente está completamente diferente e tem um motivo muito especial para isso, porque o tema deste episódio é um tema específico que vai fazer e vai contribuir demais com o seu conhecimento em função da sua marca, do seu posicionamento para ajudar o seu negócio a crescer. E para falar sobre esse tema, não podia trazer uma pessoa diferente, simplesmente o maior especialista em posicionamento, inclusive de arquétipos. Talvez você não entenda o que é sobre isso, mas você vai entender no episódio de hoje. Eu espero que você se divirta, aproveite e aprenda. E eu trago um amigo aqui muito especial, chamado William Celso, meu amigo Will. Fala, Will. Como é que você tá? Uma alegria muito grande estar aqui no seu canal, estar aqui com as pessoas que você confia muito. Muito obrigado pelo carinho de todos, já desde já. Espero que eu possa contribuir com algo decente aqui hoje, que ensine, inspire um pouco sobre os negócios, sobre o posicionamento de marca, sobre a importância disso, mas não só isso, né? Para que a gente consiga sair daqui hoje com lições práticas também para implementar no próprio negócio. Exatamente, essa é exatamente a proposta desse canal de podcast para a nossa audiência de empresários e empresárias. Quem assiste a gente está lá no dia a dia, na luta, né? E todo o conhecimento que ajuda ele a crescer profissionalmente é muito bem-vindo, eu tenho certeza absoluta. Eles podem até estar se questionando, mas nossa, que ambiente diferente, né? Estão acostumados com aquele padrão do nosso canal de podcast, mas tem um motivo especial e se vocês repararem, esse ambiente aqui está cheio de elementos, porque Sim. tudo comunica. Sim. Tudo passa uma informação e como o Will diz sempre nos treinamentos dele, nas imersões dele, toda imagem é como um símbolo e um símbolo é como um imã. É isso aí. Né? Exato. E a gente vai entender um pouco sobre isso também. O que eu quero começar, Will, é ser um cara jovem. Sim, né? 30 anos. Cara jovem, 30 anos, que tem uma carreira assim, incrível, né, de resultado, de transformação pessoal, transformação dos negócios, mas eu sei que quando você começou lá atrás, você era um cara inquieto. Sim. Né? Você não era um cara acomodado, né? Eu sempre fui um cara inquieto desde quando era criança, né? Eu comecei a praticar esporte muito cedo. Com 4 anos de idade eu comecei a fazer foi motocross, depois foi bicicross ali com 12 anos de idade. Mas ao mesmo tempo eu fazia judô, capoeira, fazia jiu-jitsu, eu nadava também. Enfim, eu fazia 4 ou 5 esportes ao mesmo tempo, né? Eu adorava me mexer. E desde criança também eu fui muito curioso. Eu era aquela criança chata do porquê, né? Por quê? E aí, obviamente, os meus pais, eles eram simples, não conseguiam me responder a muitas questões, então eu descobri que eu podia perguntar para um tal de livro, na época que era só livro, e depois para um tal de Google, né? E desde cedo eu sempre fui muito curioso. Eu comecei a estudar astronomia, astrofísica com 12 anos de idade. Cara, já deu pra perceber, né? Deu pra perceber. Toda pessoa que se destaca tem um pouco de doideira aí, né? Tem, cara, faltam uns parafusos, né? Porra, que criança que vai gostar de astrofísica com 12 anos de idade, né? Enfim, hoje eu olho pra isso e dou risada, falo assim, cara, que criança maluca, né? Doente pra caceta. Mas eu sempre amei descobrir, né? Saber como funcionam as coisas. Eu sempre fui apaixonado por olhar pra alguma coisa e falar assim, cara, como alguém fez isso, né? Ou por que é assim? E esse questionamento eterno que ecoa até hoje dentro de mim, né? Eu posso dizer que é um presente, é um dom que Deus me deu de questionar, de perguntar. Bom, e nessa jornada de empreendedorismo, né? Eu tive minha primeira empresa ali com 17 para 18 anos de idade, quebrei essa empresa. Normal. Óbvio. Aprendizado, né? Aprendizado. Quebrei uma segunda e quebrei uma terceira. Né? Vamos lá, a primeira quebra foi de quê? A empresa era do quê? Foi empresa de suplementos alimentares, né? Você já era atleta? Eu já era atleta de fisiculturismo, né? Um ponto importante, né? Bom, também fui atleta de fisiculturismo e não fui qualquer um, né? Eu fui o 4º melhor atleta do mundo em 2015, né? Então, de todo o mundo, eu fui um dos atletas ali que realmente me destaquei muito no Mundial ali de fisiculturismo. Tinha 21 anos na época, tinha 22 anos. E desde então, essa veia de competir, mas não só competir, hoje ela mudou para aprender e para usar essa energia para construir coisas, ela sempre foi muito presente. E tem um ponto importante, né? Então eu tive primeiro essa loja de suplemento alimentar, com 17 anos de idade. Aí quebrou, falta de gestão, falta de tudo, né? Junto com um sócio, o Júnior. Depois eu tive uma assistência de computador, né? Ela não quebrou bem assim, eu parei só de trabalhar com um negócio em 2016, né? Mas aí eu fechei e etc. Ela ficou ali com um prejuízo bem pequenininho, tá tudo certo. E depois eu fui para uma outra loja de suplementos. E nesse mesmo tempo ali, em 2017 mais ou menos, recente, pô. Em 2017 ou 2018, né, a gente teve um estoque roubado. E eu não tinha
fluxo de caixa, era pagando mês a mês ali. Eu tinha uma outra loja de suplemento, roubaram ali 50 pau de estoque nosso, e aquilo ali foi uma quebra, né? E virou uma conta de 100 mil. Bom, isso tudo, cara, hoje, olhando para a narrativa da minha vida, para a história da minha vida, eu consigo apenas perceber, né, as lições. Eu percebo que que o empreendedor que está ouvindo, para nós aqui que somos empreendedores, a gente tem uma coisa em comum muito interessante, né? Então, nós temos um inconsciente coletivo dos empresários, um comportamento coletivo de aprender com as frustrações. Eu acredito que o empresário ele naturalmente desenvolve uma tolerância à dor muito alta, porque é desconfortável o tempo inteiro. É como a academia, por exemplo. Vou usar o exemplo da academia porque eu fiquei 12 anos treinando todos os dias em 12 anos. Eu não faltei a um treino. Em 12 anos eu fiz dieta todos os dias, domingo a domingo. Em 12 anos eu vivi 100% do meu esporte. Então eu não quero treinar, vai treinar. Quase quebrei o pé, vai treinar. Eu tive 3 paradas cardíacas nesse período. Eu nasci com uma patologia no coração, não tem a ver com o esporte, e o esporte me ajudou a sobreviver das paradas cardíacas porque o coração ele era muito forte. Mas nesse período todo, a tolerância a aumentar o peso e ter mais dor, aquele desgaste, aquele cansaço, eu vejo que os empreendedores são fisiculturistas dos negócios. É isso aí. Os caras toleram a dor todo santo dia. É problemas novos todos os dias. E eu percebo que um homem ele é pago na medida que ele se dispõe a resolver problemas. Quanto melhor e mais complexo os problemas que você se dispõe a resolver, mais você ganha por isso. Então eu percebo que o empreendedor, né? Sou psicoterapeuta também. No meio disso eu estudei psicanálise, fiz todos os cursos de coach, de hipnose, PNL. Aí depois eu fui para psicologia analítica, né? Que é do Jung. E hoje estudo muita filosofia e várias outras matérias aí no mundo da psicologia. E tem uma coisa muito interessante, a gente é quase um masoquista, né? É quase um masoquista, mas hoje... Não larga o osso, né? Não largo o osso, cara, mas hoje eu vejo que não é nenhum masoquismo, é uma paixão mesmo por ajudar. É uma alegria mesmo por resolver coisas. É uma alegria por ver coisas erradas acontecendo. O bom empreendedor, né? Claro, tem os vagabundos também. Mas o bom empreendedor, ele tem a paixão de ver problemas no mundo e, cara, já que ninguém vai resolver, então deixa pra mim. Eu vou resolver esse negócio. É dentro desse tema que eu queria fazer uma pergunta para você, porque quando a gente olha o mercado, olha de maneira geral os empreendedores, a gente vê que tem uma parcela muito grande no Brasil de empreendedores que começam a empreender por necessidade. Então, talvez ele não tenha uma qualificação educacional suficiente, não teve uma base, mas ele precisa comer, ele precisa sobreviver. Então, ele vai pegar lá o carrinho de pipoca, ele vai montar a barraquinha dele de pastel, ele vai empreender por necessidade. Sim. Né? Mas tem uma galera também que empreende porque tem aquela visão inquieta da vida, que não aceita a situação que está e está buscando progredir, e tem uma outra galera que empreende por propósito. Sim. Né? O que motivou você a empreender? Bom, eu vejo uma coisa aí muito interessante, né? Independente de qual empreendedor seja dos 3 tipos que você trouxe, eu acho que os 3 têm algo em comum para uma finalidade diferente, que é a inquietude. Um é para a finalidade de sobreviver, um é para a finalidade ali de resolver coisas e um é por propósito, né? Ele quer ter uma vida maior. Falando já da parte mais da evolução do amadurecimento humano, eu acredito que o homem, conforme ele vai amadurecendo, e não acredito, né? É realmente real, né? Isso. A jornada do homem, que é o que a gente chama de jornada arquetípica, ou seja, etapas de amadurecimento de uma pessoa, né? Que a gente divide em 12 etapas. O homem, primeiro, ele passa, né, ali pela 5ª etapa, mais ou menos, para se provar no mundo. Ou seja, eu quero ter um dinheiro, eu quero ter uma força. Depois ele vai para a 6ª etapa ali, que ele quer ter o quê, então? Ele quer ter mais grana, ele quer ter um patrimônio maior, que é o empreendedor aí do meio. E tem o por propósito, que é um empreendedor que está na 7ª etapa das 12, que ele começa a perceber ali uma transcendência nas ações dele. Então, cara, isso que eu vou fazer agora, né? Vai impactar a quantidade de quantas vidas, porque isso para mim é o que importa. Ele não precisa ser multimilionário ou bilionário, mas obviamente ele é rico, ele tem um dinheiro, mas ele fala assim, cara, esse dinheiro já me serve, eu já me alegro com isso, agora eu quero me alegrar com outras coisas de um bem maior, né? E o que lá no início me incentivou? Primeiramente, obviamente, foi grana, né? Claro. Sempre fui quebrado de grana. Cara, eu por 10 anos, enquanto eu era atleta de fisiculturista, eu por 10 anos, 12 anos ali, todos os dias, sem exceção,
eu ganhava a grana em um dia, né? Para comprar a minha comida no mesmo dia ou no próximo para o próximo dia. Então você pensa em 10 anos você viver assim, cara, a merda, né? Sempre preocupado com o que você vai comer. Nunca passei fome, nunca passei esse tipo de problema, né? Tenho ali uma família estável, nós não éramos ricos nada, mas tinha comida em casa, porém não tinha comida de dieta. Sim, que E eu, é né? completamente diferente. Porra, eu vou fazer a minha dieta, custe o que custar, então eu bancava a minha própria dieta. Então era literalmente esse ciclo diário de, cara, como é que eu vou comer amanhã? Como é que eu vou comer amanhã? E isso no início me incentivou a empreender. Porra, eu quero resolver esse negócio. Lógico. E não vai ser trabalhando para alguém ganhando 2, 3 mil reais, R$ 1.000 que eu vou conseguir isso. Bom, comecei a empreender então ali desde cedo, fui errando. E depois eu comecei a fazer um certo dinheiro, né? Eu comecei a fazer um certo dinheiro, tinha ali uma qualidade ok, eu falei assim, cara, perdeu a graça, né? Não faz mais sentido para mim só ganhar dinheiro, né? Eu já tô bem, para mim eu já estava rico, né? Então, uma coisa que eu vejo que todo empreendedor, né, já dando até uma dica aqui, que deveria refletir muito sobre o que é ser rico para você. Por exemplo, óbvio, né? Hoje eu com a minha noiva e brevemente esposa, daqui poucas semanas, nós temos ali vários desejos materiais, ok, e que alguns são bem caros, né? Só que isso em si tá ali, vamos conquistar, já conquistamos boas coisas até agora, mas não é o que me motiva, por exemplo, como coisa primária, que aí é onde vem o tal do propósito. Então, a pergunta sua hoje, se eu for respondê-la, né, 2023, o que me impulsiona hoje a empreender eu entendi que a única forma de ajudar realmente a sociedade de uma forma real, ao invés de falar dos problemas sociais, dos problemas políticos, é realmente eu empreendendo e ensinando para as pessoas através da minha metodologia de que, primeiramente, né, ela pode atrair mais clientes certos e repelir os errados, porque a minha empresa tem que vender. É isso aí. A segunda coisa é, fazendo isso, eu dou tempo para esse cara refletir sobre uma coisa que ele acabou de aprender aqui com a primeira coisa, que é o quê? Sobre os símbolos. Ou seja, o que é símbolos, Will? Cara, a tua loja tá como, por exemplo? Ela é bonita ou ela é feia, né? Você tá bonita ou feio? Já que eu vou explicar símbolos, mas de forma escancarada, assim, bem assim, grossa, é isso. Ah, é uma loja chique. Tá, então é cliente chique que tu tem que atrair, né? É isso aí. E quando o cara aprende esse certo e esse errado, ele tem a segunda coisa que é o quê? Cara, eu percebi o bonito e o feio, o bem e o mal, o certo e o errado, né? Então ele começa a desenvolver virtudes ali, e eu entendo que para que a gente consiga ter uma sociedade melhor, com uma educação melhor, com pessoas melhores, e sem pensar como uma criança, né? Eu penso no mundo perfeito, mas muito pelo contrário, com o pé completamente na realidade. Para mim, essa é a única forma de realmente causar algum bem maior daqui 30 ou 50 anos. De ter alguma coisa melhor no mundo por conta de que, através do meu trabalho, as pessoas perceberam, de fato, o bem e o mal através do próprio trabalho. Vendendo mais, atraindo mais cliente, fazendo mais grana porque posicionou a marca, porque agora tem uma marca que realmente chama mais gente para perto dela e afasta os curiosos. E, consequentemente, nesse processo inteiro, o cara entendeu: caralho, mas tem uma outra coisa aqui também. Tá acontecendo alguns outros problemas que minha empresa pode ajudar. Seja na educação dos meus funcionários, seja na educação dos meus clientes, porque eu realmente percebi que tenho algo a mais do que só vender aqui o meu produto na prateleira. Então, hoje, o propósito principal é ajudar os empresários a atraírem os clientes certos para venderem mais e, então, através disso, fazerem algo melhor para a sociedade. Excelente. Acho que a explicação está extremamente clara para as pessoas que vão assistir ou estão assistindo. Mas lá no começo, quando a gente fala de... É uma transição interessante, né? Eu também fui atleta no começo da minha carreira e por 9 anos, praticamente, fui jogador de vôlei. Mas teve um momento que só jogar vôlei, para mim, não era o atrativo. Não enchia Né? mais, né? Não era. Para mim, tinha uma época que jogar vôlei estava fácil, não tinha mais desafio. Eu não precisava mais me esforçar em saltar alto e colocar aquela energia numa cortada para poder romper a barreira. Era só dar um toquinho que pegava, explorava e, né, virou um jogo meio sem desafio. E eu não conseguia me enxergar, por exemplo, como um cara que saía de atleta e ia fazer um curso de educação física, nada contra, mas seria um professor de educação física. Para mim não cabia. Para mim eu olhava que eu sempre queria mais. Meu sonho era ser engenheiro, né?
E a minha pergunta para você o que que ser um atleta de alto rendimento te ensinou para que você pudesse trazer esse ensinamento para o seu dia a dia? E eu sei que seu dia a dia tá cheio de treta, como qualquer empreendedor, qualquer empresário tem. Muita treta para resolver. Mas esses ensinamentos estão aí dentro e que você consegue trazer para o seu dia a dia. O que que ser atleta pode te contribuir? Simplicidade e foco numa única coisa. Olha, simplicidade. Até porque ao contrário do meu, que era um esporte de equipe, né? O seu esporte é um esporte individual. E ainda assim, eu vejo, né? Mesmo o seu esporte sendo em equipe, eu percebo uma coisa muito interessante. O esporte, ele me deu uma coisa e eu acho que ele dá para qualquer atleta. A primeira coisa é a simplicidade. Mas essa simplicidade, para ser simples, demora muito. Eu digo, foi muito simples ser um dos melhores atletas do mundo. Eu apenas precisei, e veja como é simples, dormir bem, comer bem e treinar 1 hora a 1 hora e meia por dia. Esse é o preço. E eu fiz isso todos os dias por 12 anos. Eu só fiz isso. Obviamente, a dieta variava em determinados momentos. O treinamento variava em alguns momentos. A quantidade de sono, às vezes, era um pouco menor em alguns momentos. Mas eu só mudava isso um pouquinho. E o foco numa única coisa. Eu vou ser um dos melhores atletas de fisiculturismo do mundo. Ponto. Eu não quero ser o melhor atleta de fisiculturismo e levantador de peso. Eu não quero ser o melhor atleta de fisiculturismo, levantador de peso e também de corrida. Não. Eu sou fisiculturista e eu vou ser um dos melhores do mundo. Fim. Hoje no meu negócio, nós somos uma empresa de posicionamento de marca e seremos uma das maiores da América do Sul em 5 anos. Fim. Will, mas vocês não fazem gestão de tráfego? Vocês não trabalham com alguns outros serviços? A nossa empresa de posicionamento de marca, somos uma das melhores do mercado já no Brasil e seremos, em 5 anos, uma das maiores da América Latina. Fim. Ou seja, para quem está assistindo ou para quem está começando e tem aquela visão de querer abraçar o mundo, já sabemos que o resultado não vai ser bom. Abraçar o mundo é uma oportunidade de fazer mais de 2 ou mais coisas erradas. Sem dúvida. Quando você aprende o foco de ter uma única coisa, que é o que o fisiculturismo trouxe para minha vida, ser atleta trouxe para minha vida, você simplifica porque você elimina todas as outras. Porque, obviamente, no momento em que eu fui atleta, eu participei de um concurso ou outro de levantamento de peso porque eu era muito forte. Fazia agachamento com 315 quilos, fazia supino reto com 220 quilos. Eu era muito forte. Obviamente, eu poderia competir como powerlifter também, que é o levantador de peso. Né? E o fisiculturismo, para quem não conhece, é o exibicionismo de um corpo simétrico e definido em boas proporções, né? É um corpo ali grego, né? E eu poderia ser outras coisas, eu poderia ser modelo também, eu poderia ser muitas coisas. Mas quando eu entendi que se eu focar em apenas uma coisa eu poderia ter mais sucesso, eu foquei nisso. E aí vem uma única coisa, já é muito trabalho. Puta que pariu, cara, é muita coisa para fazer, né? Hoje a nossa empresa ela faz apenas isso. Nós posicionamos marcas para atrair os clientes certos e vender mais. Nós temos 3 diferenciais de marketing. O de número 1, um posicionamento claro para atrair mais gente. O de número 2, a pessoa ela tem realmente resultado, que é financeiro e também de clareza. A clareza ela não é metrificada em número, mas ela é metrificada no sentimento do cliente. Então a gente pergunta, cara, tá fácil? Ele, meu Deus, cara, eu sei o que eu tenho que fazer. Tem um orgasmo quase. E o terceiro, um excelente atendimento, um atendimento UAU. Nós entregamos isso. Uma pessoa pode, por exemplo, tentar aí contratar a gente e dizer, cara, mas vocês, por favor, não poderiam entregar, né, algum produto mais barato e algum produto que seja para mim? Não, porque não entregaríamos a clareza, nós não entregaríamos um atendimento maravilhoso, porque produto barato não paga um grande atendimento, e automaticamente você não teria resultado financeiro, então não. Então tudo que não está dentro da nossa única coisa, que é posicionamento de marca, que tem esses 3 diferenciais, nós não fazemos. E isso dá poder. E foi fácil não essa clareza, mas foi fácil você
sair da armadilha de outras oportunidades, porque oportunidade de quem está empreendendo no dia a dia, relacionamento, vai aparecendo oportunidade. E aí você pode querer abraçar isso, porque afinal de contas são oportunidades. Olha, todos os dias aparecem oportunidades pra gente aqui na empresa hoje e eu agradeço muito, porque são oportunidades assim que realmente são oportunidades, muitas delas multimilionárias e num curto período de tempo. Uma capacidade de lucro muito alta e de crescimento muito rápido. Mas hoje, dentro do que nós temos, então eu faço muitos exercícios de autorreflexão, né? Sou psicoterapeuta, e estudo muito isso até hoje, sobre eu sou capaz de realmente fazer isso hoje com as habilidades técnicas que eu tenho? Com as habilidades técnicas, sim. Beleza, então vou para a segunda pergunta. Eu sou capaz hoje de sair do meu negócio e ele continuar funcionando bem sem mim? Não. Essa é a mais importante. Não. Meu negócio hoje ele necessita muito de mim. O meu negócio hoje ele é um bebê que está andando e engatinhando. Então hoje ele já anda. Só que é um bebê engatinhando. É um problemão, cara. Mas que já tem um volume de Sim. geração de capital importante. Sim, sim. Esse ano, graças a Deus, a gente já faturou já múltiplos 7 dígitos, já com uma lucratividade de múltiplos 7 dígitos praticamente. Muito boa. Ano que vem nós queremos duplicar o tamanho da empresa e não só queremos, como já fizemos todo o planejamento do ano que vem e construímos todo o planejamento da empresa mês a mês até 2026. E isso é o poder que a única coisa dá pra gente. Porque, cara, poxa, mas e se no meio apareceu alguma outra coisa? E aí eu medito sobre a minha única coisa. Por exemplo, quando eu era atleta de fisiculturista, cara, eu sou atleta, eu tenho então. Vai sempre existir competição de fisiculturismo? Sim, é bem provável. Vai sempre existir peso e academia? Vai. E comida para dieta? Vai. Então é algo que é praticamente para sempre. Beleza. Então essa foi a minha mentalidade para não começar no esporte e ele sumir de repente, aquele esforço meu ele se esvaísse para nada. Para a empresa, no caso nosso, nós posicionamos marcas. Marcas de quem? Do quê? De empresa. Tem quantas empresas no mundo? Não dá para contar. O mundo, independente do movimento político, econômico, catastrófico que aconteça, qual é a possibilidade das empresas nenhuma mais existir? Praticamente zero. Então, o meu negócio ele tem uma direção só: posicionar a marca. Então isso não muda. Já que não muda, eu tenho um caminho para seguir pelos próximos, no mínimo, 12 meses, que ele precisa já estar premeditado, ou seja, ano que vem a gente vai ter um crescimento maravilhoso, no outro ano, no outro ano e no outro ano. Por quê? Porque quando você olha para uma única coisa, é um poder que o empresário, espero que você tenha, se não tem, procure tê-lo, é um superpoder. Você tem um raio laser. Você tem literalmente um sniper na sua mão. Mas aí vem, simplificar. Dá muito trabalho. Até você descobrir o caminho da simplificação, dá muito trabalho. Então, quando no processo de ser atleta eu estava tentando escolher o que eu seria, deu muito trabalho até eu tomar a decisão de seguir na direção. E, como você falou, durante a jornada muitas oportunidades aparecem. Todos os dias nós recebemos muitas oportunidades de negócios. Todos os dias praticamente. E manter o foco. E manter o foco é difícil, né? Eu até faço uma brincadeira. É como se você fosse um viciado em bebida alcoólica e todos os dias viesse uma pessoa e te desse uma na mão gelada, né? Eu não gosto de bebida alcoólica, mas quem gosta fica até salivando. Eu gosto de charuto, né? Então pra mim isso seria muito difícil, né? O cara, eu vou parar de fumar charuto. Aí todo dia me trazem um charuto na minha mão. Ferrou, né? Porra, não, aí não daria. Então, quando você tem a clareza da sua única coisa e a certeza do bem pelo que você faz, que num primeiro momento ele pode ser só pro seu bolso, num segundo momento ele pode ser pelos seus funcionários e pelo seu patrimônio, e num terceiro momento pelos outros também, que de certa forma, mesmo que você faça só para você no começo, você já agrega um valor para os outros. Cara, olhar para a única coisa e simplificar é o que vai tornar o seu negócio minimamente lucrativo e com uma longevidade maior. E eu acho que só esse conteúdo agora já está explodindo a mente de quem está assistindo. Porque tudo que você está falando aí, eu estou vivendo na minha cabeça a minha história. Sim. Das coisas que eu tenho. E de fato é difícil. Talvez eles tenham dificuldade de começar a olhar para essa uma coisa, mas não tem problema. É passo a passo. E, cara, tem uma única coisa que eu quero dizer, né? Quanta única coisa, né? Porra! Tem uma coisa que importa.
no processo de definir aquilo que você mais sabe fazer e simplificar, é possível que você tenha dificuldade de tomar a decisão certa se você estiver passando por um momento de dificuldade na empresa. Uhum. Então, se o seu fluxo de caixa está baixo ou o dinheiro está acabando, é, você vai querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo para sobreviver. Exatamente. E aí é exatamente onde você se afoga e quebra o seu negócio. Exatamente. Porque veja uma pessoa que está desesperada tentando nadar em alto mar. Cara, ela às vezes tem até algum objeto pequeno que ela poderia abraçar por perto, que já ajudaria, ou ela poderia parar, respirar fundo, que ela já boiaria e não teria esforço nenhum. Ela continua se batendo, 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 se cansa e afunda que nem uma pedra no chão e, enfim, falece. No caso da empresa, padece por conta que ela está fazendo movimentos demasiados. E Uhum. se ela fizesse apenas um movimento de respirar, ela já boiaria e É. possivelmente um resgate iria chegar ou, enfim, ela iria ser salva. Ou ele tá até fazendo esforço contra a maré, Exato. querendo ir na direção contrária, quando ele poderia economizar esforço e ir na direção, E aí eu né? tenho um exercício para isso. Hum. O exercício para isso que eu desenvolvi, porque, obviamente, eu já quebrei 3 negócios, já fiquei devendo mais de 100 mil reais. Então, eu precisei disso para sair do buraco ao qual eu escolhi entrar. Né? Porque nós escolhemos também os nossos fracassos, por conta que se eu entendesse essa analogia antes, eu não teria nem entrado no buraco. Claro. E a analogia aliás, a reflexão e o exercício prático. Então, o teu primeiro exercício prático aqui, o segundo, né? Primeiro, tente encontrar qual é a única coisa que você está fazendo, né? Ou que você quer fazer para você focar mais no seu negócio. A segunda coisa, né? Você precisa simplificar. Então, simplifique o máximo possível o seu dia a dia. Então, cara, nesses próximos 3 meses eu quero fazer 2 coisas apenas aqui no negócio. Você não muda vários hábitos ao mesmo tempo. Por exemplo, quando eu atendi, uma pessoa queria vir aqui, ela queria dominar o mundo em um dia. Eu quero ter uma agenda, quero ter uma rotina, quero me curar dos meus problemas, eu quero não me sentir mais depressivo, eu quero ter energia todos os dias. Eu falei assim, cara, peraí, vamos primeiro começar a tomar banho, né? E depois a gente domina o mundo. Então, a mesma coisa, foque então, o exercício 2 foque em apenas 2 coisas a cada 3 meses e termine essas coisas que você colocar no seu caminho, de forma simples. E a terceira coisa que entra aqui, tempo de ócio. Se você então está se afogando e afundando, né, está sentindo que isso está acontecendo, é necessário, por mais que seja contraintuitivo, você parar. E parar como? Pegue num final de semana, se possível, vá para algum lugar que você possa respirar um pouco, né, para alguma cidade que você goste. Eu gosto muito de montanha, né? Eu moro hoje aqui em Alphaville, mas eu morava em Campos do Jordão e sempre vou para lá. Então a montanha é um local que eu gosto para pensar. E nesse dia, não tenha praticamente contato com as pessoas, isso você pode fazer uma vez no ano que seja, não tenha contato com ninguém e não tenha contato com o telefone, leve uma caneta e uma agenda. E passe esse dia praticamente sozinho, entre acordar, dormir, pensar, caminhar, refletir e vá anotando as suas ideias nessa agenda. E você, por incrível que pareça, de repente surgem as respostas no dia ou semanas depois você tem aqueles estalos, aqueles insights. Tempo do ócio. O empresário hoje, por demandas demasiadamente erradas, mas demasiadas, ele não tem o que as pessoas mais inteligentes do mundo faziam, pensar. Pensar, E sem o dúvida. ócio. O tempo do ócio é o que vai fazer você construir um negócio grande. Quando eu entendi isso e eu parei de ficar tão maluco de tanto trabalho, óbvio que eu trabalho muito hoje, mas ao menos nos finais de semana eu descanso e retiro o tempo para refletir e pensar, foi quando eu comecei a tomar decisões melhores dentro da minha empresa. Você sabe que eu tenho um amigo que ele vai, vou convidá-lo também para participar de um dos temas. Ele é um profissional extremamente reconhecido no segmento dele, que é do marketing multinível. E ele, uma vez, conversando comigo, nós tivemos uma reunião. E essa reunião, ele mora em Florianópolis e eu aqui em Alphaville, então essa reunião foi via Zoom. Uhum. E engraçado que no começo da reunião ele falou assim: Léo, deixa eu te falar uma coisa, eu tô me sentindo incomodado, porque eu não viajei essa semana e eu tô aqui nessa reunião contigo. Para mim, eu tinha que pegar um avião para ir para São Paulo, para ter essa reunião contigo e depois voltar. Ele não estava
na cabeça dele, o significado de produtividade está muito relacionado com algum tipo de movimento fisiológico, físico. Sim. Então, quando ele não estava fazendo isso, embora ele estava sendo muito mais produtivo porque ele ganhava tempo, ele não conseguia, na mente dele, entender que ele podia ser produtivo sem estar com algum tipo de movimento fisiológico, né? É uma dificuldade dele, que ele teve que trabalhar, porque o mundo mudou, está muito mais rápido, muito mais tecnológico e tal. É a mesma dificuldade que eu vejo quando você propõe para quem está assistindo a gente parar. Porque talvez o cara fala assim, ó, e eu vejo por mim, o cara fala assim, não, se eu parar tá louco, eu não consigo ficar improdutivo. O negócio vai, né? Eu tenho que produzir, eu não consigo. Como é que eu vou parar um dia, ou meio-dia, ou algumas horas, para simplesmente não fazer nada, mas tá fazendo, mas não fazer nada, para poder prestar atenção em mim, melhorar minhas percepções, focar nos insights, no que pode surgir de criatividade no negócio, e o cara se autocobrando com relação a isso, porque não está produzindo. Cara, é uma neurose coletiva hoje por conta dos vídeos motivacionais, muitos treinadores de autoajuda completamente Com certeza. imbecis de burros. Puta que pariu, vai ser burro lá no inferno. Trouxeram essa percepção, trouxeram essa cobrança coletiva que o homem é bom quando está em movimento, né? O empresário bom é aquele que arregaça as mangas e vai e toca o pau. Eu fui esse cara por quase a minha vida inteira. Faz 2 anos e meio que eu parei para pensar. E pensando, depois eu agia. Tem decisões que eu tomei no meu negócio que fizeram a gente ter bons resultados financeiros, mas que foram tomadas assim, mas eram ideias que eu já havia tido 6, 8, 10 meses antes e vinha as comungando dentro de mim. E obviamente, né, é uma luta interna comigo muito grande, porque eu sempre fui o cara da ação, treinamento, porra, né, atleta, e lutar contra esse leão interno, né, de querer fazer rápido, às vezes é muito difícil para mim ainda. Mas hoje, após já mais de 2 anos e meio fazendo esse exercício de parar, refletir e refinar as minhas percepções minhas, da minha própria cabeça, ali do ambiente também, fazia com que no dia seguinte eu tomasse decisões melhores, diante da realidade que ia me ocasionando no dia a dia. Então, como, né, você consegue sair disso? Como começar a fazer isso? Simplesmente fazendo. Não tem jeito. Assim, não tem um segredo, não tem um hack life, né? Essas porcaria, né? Não tem um código. Você pegar esse domingo, por exemplo, esse sábado, esse domingo, pegar, cara, eu vou desligar o meu telefone e eu ficarei aqui 36 horas fora do ar, sem mexer aí com tela, e eu vou ter uma canetinha aí na minha mão, eu vou ter um papel na minha mão, uma cadernetinha, e ali eu vou anotar as minhas ideias, ali eu vou anotar os meus pensamentos, os meus sofrimentos psicológicos também, as minhas dúvidas, os meus desejos e o que eu gostaria de fazer com a empresa nesse momento, o que eu acho que eu preciso fazer para chegar até lá, porque se você não para refletir, bom, é aquilo que a gente diz, né? Você vai se afogar sozinho. Isso é extremamente relevante, porque quando você olha a vida em si do empresário, do empreendedor, você vê que colaboradores, até níveis gerenciais, eles têm as suas demandas e muitas vezes essas demandas acabam circulando dentro da empresa, tanto para cima, para baixo e para os lados. Uhum. Acontece. Essa é a vida acontecendo, né? Essa é a vida acontecendo. Só que quando você vê a vida do empreendedor, ele não tem essa opção. Porque se o empreendedor está começando a soltar suas lamentações, as suas dificuldades para baixo, por exemplo, ele está ajudando o negócio dele a ruir. Ele não tem também pessoas do lado aonde ele pode soltar essas demandas. Sim. E ele não tem ninguém para cima dele que ele também pode reivindicar ou soltar essas demandas. Então, de fato, é um exercício dele olhar para ele. Sim. E ele mesmo buscando. Se ele não tem conselheiros, que aliás é uma coisa que eu aconselho para todas as empresas que eu ajudo, que eu atendo, os empresários, é que você precisa ter conselheiro, você precisa ter mentores. Sim. Mesmo que o mentor não está vivo, porque livro é um mentor. Exatamente, né? Hoje eu vejo claramente que nós necessitamos de uma vida espiritual ordenada. Sim. Né? Então há algo, né?
No meu caso, eu sou católico e, obviamente, acredito em Deus e estudo a coisa. Então, uma vida espiritual ordenada, seja o que seja a espiritualidade para você. É necessário uma vida de leitura, Uhum. porque a vida de leitura, ela nos dá o quê? Conhecimento aos quais você não precisa viver. Então você pega a vida de homens que estudaram a vida inteira e tiveram insights e pensamentos que você os teria talvez só no final aí da sua vida, se os tivesse. E a outra coisa que é necessário se você não tem esses conselheiros, né, como o Léo falou, é para que você quer conselho se você tem a livros que você pode recorrer, você tem Deus que você pode recorrer e, além do mais, a capacidade de pensar que você já ganhou de presente esse negócio e que você mal tem usado e você não, você subutiliza isso e acredita que você precisa de conselho dos outros. É óbvio que nós precisamos de conselhos uns dos outros, mas uma coisa que a gente tem que entender, né, Léo, é que a vida do empreendedor, ela é mais solitária. A vida Uhum. do homem que deseja coisas diferentes, que ele quer mais dinheiro, ele quer aprender mais, ele quer ter uma vida intelectual, ele quer ter uma vida espiritual séria, ela é muito solitária, porque há pouca gente fazendo isso. É, E o tempo para fazer isso custa. E custa o quê? Custa você não estar com outras pessoas, porque você vai ter que estar fazendo aquilo naquele momento que você poderia estar aproveitando. Então, eu vejo uma imaturidade psicológica muito grande também em muitos empreendedores de primeira viagem e até em muitos empreendedores velhos, sêniors, né? Pô, ninguém me entende, e tal, não sei o que lá. Cara, mas pra que você quer que os outros te entendam? é isso aí. Assim, vai estudar, vai se informar, vai ficar mais inteligente para você aprender a resolver esses problemas. É óbvio que um psicoterapeuta para empresários, ele ajuda muito aí nesse negócio. Uma vida que é espiritual ajuda muito. Você ter um amigo ou outro ali para compartilhar suas ideias e ele dar um feedback é excelente. Mas se você não tem, não reclama. Você tem outros recursos maravilhosos que você não está usando. Vamos pegar um exemplo, o livro que transformou a minha vida. O primeiro livro assim que eu realmente li porque eu quis, né? Quem pensa enriquece. Esse livro é chacota, né? É um clichê. Todo mundo já leu, mas ali tem conceitos metafísicos, tem conceitos ali muito reais, que se você realmente aprende, né? O título já é suficiente para uma grande reflexão para eu encerrar aqui. E para, na verdade, para fechar essa reflexão que a gente está tendo com um laço, quem pensa enriquece. Uhum. Vou repetir, quem pensa enriquece. Pensamento é igual a estudo, descanso e ócio. Esse tempo longe do telefone, por exemplo, para Uhum. refletir é ócio. E é isso. E esse fato de você ter um amigo, um conselheiro, mentores, às vezes você nem precisa investir nisso, né? Por exemplo, eu tenho amigos que... Eu tive uma empresa de terceirização com 407 funcionários e administrei nesses 10 anos que eu fui dono dessa empresa 77 ações trabalhistas, né? Uhum. E eu tenho amigos hoje que estão passando por isso pela primeira vez. E é muito louco, porque ele tá lá no dia a dia da batalha dele, do negócio dele, e de repente chega uma demanda judicial trabalhista para ele, ele fala assim, nossa, mas o cara ganhava R$ 2.000 e tá pedindo 80, tô ferrado, Uhum. né? E entra aquele desespero. E naquele desespero, ele pega o telefone e fala assim, Léo, ó, me aconteceu isso. E agora? Assim, calma. Uma coisa é o que ele está pedindo, a outra coisa é a realidade que vai acontecer lá. E aí essa experiência, que não custou nada, foi um telefone, Uhum. um telefonema para um conselheiro, ajudou ele a dar uma acalmada, desestressar os ânimos Sim. dele, da empresa, da família, e prepará-lo para o que ele tem que fazer para poder se defender. Então, assim, quando a gente consegue ter dentro do nosso círculo do networking pessoas que a gente pode utilizar como conselheiro, a gente consegue queimar etapa. Sim, E com certeza. etapas de sofrimento, porque lembrando o seu começo, né? As tretas que você teve, as dificuldades que você passou, Exato. muitas delas, hoje, você fala assim, nossa, eu fui muito amador lá atrás. Nossa, eu cometi esse erro lá que de fato foi muito amador, hoje eu não cometeria. Mas foi esse erro que ajudou você a crescer, a aprender, se desenvolver e chegar onde você está hoje, Sim, sem né? dúvidas. E é nesse ponto que eu quero, assim, 3 principais erros, 3 principais problemas que você lembra de ter passado
que hoje pra você fala assim, ó, meu, ainda bem que eu passei por isso, não erro mais. Que Sim. serve de dica pra galera? Olha, eu vou falar exatamente do meu negócio, então. Eu era fisiculturista e eu gostaria muito de ter bons patrocínios para bancar o meu esporte, que é um esporte muito caro. Na época, né, que eu era atleta. E eu queria patrocínios. E eu tinha entendido que a primeira dica, então, o primeiro conselho é esteja na internet. Então, eu não queria muito postar as coisas, divulgar o meu trabalho, falar sobre o meu trabalho. Eu era gago, então eu tinha um certo problema ali para falar e automaticamente eu demorei muito tempo para começar a compartilhar o meu trabalho na internet. Porque eu entendia que a internet era uma rede social, era uma rede ali para descontração. Quando eu entendi que era uma rede comercial e não uma rede social, minha cabeça mudou. Primeiro conselho: você não tem redes sociais, você tem rede comercial. Quando você desbloqueia a tela do seu telefone, se você tem um negócio físico como eu já tive, e se o seu negócio físico tem aquela porta maldita, que tem aquela chave lá horrível, que é a chave estrela, né? Porra, aquela porta emperra direto, cara. Então você que tem um comércio deve estar rachando o bico, né? E se você não tem, você já viu essas portas de metal, ela é horrível para abrir. É, Quando você desbloqueia a tela do seu telefone, você está abrindo a porta do seu comércio. E quando você abre a porta do seu comércio, você está abrindo para quê? Para vender, para fazer o trabalho. O problema é que hoje, onde as pessoas se divertem é também aonde elas deveriam estar trabalhando, que é o celular. Exato. Eu desbloqueio o meu telefone para ficar rico. Eu não desbloqueio o meu telefone para me divertir. Para me divertir, eu fico com a minha noiva. Para me divertir, eu leio as coisas que eu gosto. Para me divertir, eu estudo. Para me divertir, eu tomo um sol, descanso. É assim que eu me divirto. Então as pessoas têm uma diversão muito perversa. Uhum. Você que está ouvindo talvez tenha uma diversão muito perversa, muito baixa, muito pequena, muito irrelevante, que não Superficial. desenvolve, né? Muito superficial. Que não vai ajudar essa pessoa a se desenvolver. Então, eu era usado pela internet e não usava a internet. Uhum. E aí, então, o segundo conselho foi quando eu entendi que eu poderia começar a usar esse negócio para o meu trabalho. E nesse momento, eu postava de vez em quando, aí não postava mais. Eu postava e ficava com medo do que iriam achar. E aí um vídeo dava certo, porque eu comecei um canal no YouTube, aí um outro não dava, eu já ficava mal, e etc. Então eu sempre tinha uma consistente e constante dúvida: o que falar, o que postar para atrair as pessoas certas. Porque eu quero patrocínio, mas para ter patrocínio tem que ter seguidores. Para ter seguidores eu tenho que ter um conteúdo bom, mas como é que eu vou ter um conteúdo bom? Então, o segundo conselho é entenda exatamente o que a sua empresa faz e tenha um posicionamento e seja um influenciador dela. Por exemplo, um exemplo prático. Vou falar para os atletas aí de prontidão ou que já foram atletas. Se eu hoje fosse um atleta, o que eu faria? É muito simples. Eu teria um canal e 2 vezes por semana eu falaria sobre orientações para quem treina e para quem quer comer bem. Eu não falaria para outros atletas, eu falaria para outras pessoas que apreciam a vida de um atleta. Eu falaria então de mentalidade, de superar Inclusive o público desafios. aumenta, né? Exatamente. O Né? público é muito maior. Exatamente. E o público ele cresce muito. Então eu falaria sobre a mentalidade ali para se manter consistente nas coisas e dicas de treino. Então, qual seria a causa final dos meus posts, do meu canal ou do meu trabalho na internet? Seria simplesmente educação do esporte, ou educação física, ou educação mental, ou simplesmente eu seria uma pessoa que iria trazer para as pessoas reflexões do mundo dos atletas. Então, quando você for para a internet, ou o que você faça hoje, mesmo que você não esteja, o segundo conselho resumido é: tenha clareza do que você quer. Porque quando você tem essa clareza, supondo, hoje o Léo fala sobre negócios. Aí tá perfeito. Qual é a finalidade disso, Léo? A finalidade disso, tenho certeza que é você trazer informações para outros empreendedores, atrair empreendedores e desses empreendedores, talvez a cada 100 ou a cada 1000, alguns virem seus clientes, por conta que você tem uma consultoria incrivelmente maravilhosa. Ponto. Essa é a tua causa final, esse é o teu objetivo. Agora vamos supor se uma pessoa entra aqui no nosso vídeo e nos critica. Ah, eu achei o jeito dele um tanto quanto mais arrogante, e não é bem assim as coisas são difíceis e etc. Não é assim para todo mundo.
Opa, peraí. Essa pessoa parece ser um empreendedor? Não. Então, é como se ela xingasse uma caneta por ser caneta, né? Porra, você está sendo uma caneta. Né? Eu quero que você seja um lápis. A caneta não, eu sou só uma caneta. Então, esse canal é de empreendedorismo. Então, o meu segundo conselho, que ficou um pouco mais longo, é: tenha clareza do que você quer. Porque você vai atrair pessoas que estão procurando aquilo que você oferece. E você automaticamente vai atrair algumas pessoas erradas também que vão te criticar, mas você não, mas você vai ficar munido de tipo, foda-se o que essas pessoas estão pensando, porque eu tô Exato. entregando uma outra coisa aqui, né? Eu queria cervejas, meu amigo, eu só tenho água. Porra, não tem nada nessa merda. É porque eu só vendo água, né? Diz que água, né? Então é isso. O terceiro conselho e último, que para mim foi muito importante, que para mim mudou tudo, né? Para mim mudou tudo. Paciência. Então, o primeiro, Essa é boa. né? Então, a paciência. Então, o primeiro conselho, acredito que seja bem dado. O segundo conselho, né? Melhor ainda, tenha um posicionamento claro, ou seja, tenha uma finalidade. Meu, tenho uma empresa de cotovelo, beleza, eu arrumo cotovelo. E essa aqui, cara, é a primordial, paciência. No processo de você, né? Vou usar o exemplo que é o meu nicho, é a minha área de trabalho. No processo de você posicionar-se na internet. Então, o Leonardo hoje decidiu começar a compartilhar insights sobre empreendedorismo para ajudar as outras pessoas a empreenderem. E a minha finalidade é aumentar o nível de consciência dessas pessoas, ensinar alguma coisa para elas e, por fim, algumas delas vão comprar algo de mim. Fim. Beleza. As pessoas esperam que isso aconteça em 3 meses. As pessoas esperam que isso aconteça em 2 meses. As pessoas Vou fazer um esperam. story hoje, vou te fazer uma venda agora. Exato. Não vai. E não vai, né? As pessoas me perguntaram, William, como é que você fez o seu primeiro milhão, né? A minha atuação hoje principal no mercado digital, apesar de atender muitas empresas físicas, é fazendo 10 stories por dia, por um ano. Por um ano, né? Agora já fazem já quase 3 anos que eu posto stories em caixinha, escrito em texto, todos os dias. 5 a 10 todos os dias. Eu falei assim, cara, eu fiz 10 caixinhas por dia, todos os dias, e eu prospectava ativamente 10 pessoas por dia no direct, né? Tinha método. Que é a mensagem. Tinha método. Esse era o meu método. Então eu mandava 10 mensagens por dia, que me ocupava cerca de 7 minutos, e eu escrevia 10 directs, aliás, 10 respostas por dia em texto. Foi isso que eu fiz todos os dias. No primeiro mês deu resultado? Não. Não. No segundo? Não. No terceiro? Não. No quarto? Não. No quinto aconteceu um efeito que a gente chama aqui dentro da empresa, que é o efeito avalanche. Então imagine que você está gritando na frente de uma geleira, né? De um paredão assim de neve, na verdade, né? Uma montanha maravilhosa, então pensa na Suíça, alguma montanha que você tem aí no seu imaginário, e você imagina que você está num vale, né? Então você vê essa montanha ali, de baixo para cima, e você começa a gritar, né? Aí você começa a ouvir o eco da sua voz e cai uma pedrinha de gelo lá de cima, corre lá aí mais uma, aí tu vai gritando e vai batendo palma, vai assobiando, vai gritando, etc. Aí você pega umas bombinhas, né? Taca as bombinhas para dar mais barulho. De repente, cai uma pedra a mais, cai uma pedra a mais, cai uma pedra a mais e vem uma avalanche. Quando você entende que a vida em si é você cultivar a paciência e o esforço diário, você tem resultado. E foi exatamente assim, no quinto mês a gente começou a vender muito. Então, muito pra mim foi o quê? 10 vendas a 5 mil reais. Porra, já tava muito bom, Pô, né? Não tava fazendo nada, né? E aí, de repente, aí foi 30, foi 50, aí daqui a pouco 70, aí daqui a pouco 100 mil, etc. Ali num curto prazo de tempo, em alguns meses a gente havia conquistado o primeiro faturamento de 1 milhão de reais com praticamente nada gasto em tráfego pago, né? Que é o investimento em anúncios. E em nada demais. Eu escrevia todos os dias e fui aprimorando a minha habilidade de escrever e fui aprimorando a minha habilidade de vender. Porque eu prospectava 10 pessoas por dia. Dessas 10 pessoas que eu entrava em contato um a um, 4, 5 topavam uma conversa numa call. E a cada 10 calls eu vendia no início para 2, para 1. E depois eu vim, no final, quando eu fui saindo das calls, eu vendi para cada 10 calls que eu fazia, eu vendia para 7 ou 8 pessoas. maravilhoso. Uma taxa de conversão absurda. Absurda. Porque, obviamente, eu treinei em mais de 600 calls. Sim. Né? Então, eu fiquei bom em vender. E a maioria não tem paciência. A maioria, no processo de
eu vou falar, né? Vamos pegar aqui um exemplo lúcido. Eu vou falar, né, de vender canetas tinteiro. Beleza. E aqui na minha lojinha vai ter canetas tinteiro e o universo da caneta tinteiro. Então, papéis de altíssima qualidade, né? Cadernos de couro, assim, os apetrechos de rico, né? Sim. Vamos brincar. O cara acabou de criar esse negócio, seja numa rede social, seja onde for. E no começo ele vai postar, ele vai contar as histórias disso aqui e etc. E ele não vende. E ele não vende. Ele não vende no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto mês, começa a dar certo. Então, o que eu quero dizer? Primeira coisa, saiba a única coisa que você vende, ou o local de coisas que você está vendendo, o nicho que você está vendendo. E quando você descobrir esse nicho, persiste. Will, mas eu tenho que pagar minhas contas. Will, mas eu tô pagando, eu tô passando perrengue. Aí é onde vem o processo de você simplesmente, de novo, vem aquela tal coisa. Trabalhe todos os dias da melhor forma que você puder. Cara, é uma coisa que eu vejo e vi muito já nas centenas de empresas que a gente já posicionou individualmente. O trabalho todo santo dia feito da forma correta, ele devolve já uma pedrinha de gelo ou outra já nos primeiros dias. Vem Sem um ou dúvida. outro cliente. E depois de 5, 6 meses vem um dinheiro de verdade. Sim. 1 ano começa a vir um dinheiro legal. 2 anos vem um dinheiro real. Em 3 anos, opa, agora tem um dinheiro mesmo, né? Paciência. E o negócio tradicional é igualzinho, porque quando eu comecei a empresa de limpeza e terceirização, demorei exatamente 12 meses para que o meu telefone tocasse É isso aí. organicamente. É isso Só aí. que nesses 12 meses eu fiquei sem trabalhar? Não. Você foi fazendo outras coisas. Construindo e construindo, construindo. Eu comecei a ser encontrado naturalmente através da internet para orçamentos depois de 12 meses. Entende? Porque qualquer negócio é assim. Então não é porque eu abri uma loja, eu abri um negócio que eu já vou ter cliente e venda no primeiro dia. É um trabalho de constância, Exato. sem dúvida nenhuma. Mas eu queria entrar agora, Will, no tema que é o que gerou o começo desse nosso bate-papo, Sim. né? Vamos O aterrissar. o ambiente que a gente está aqui. Sim. O que significa isso aqui, meu? Bom, vamos lá. Por que isso aqui é importante? Por que ele precisa entender que posicionamento de marca, posicionamento. Porque tem muita gente na internet hoje falando de posicionamento. Sim. Legal? Bastante. E o que é legal do seu negócio é que você não fala só de posicionamento, está extremamente mais direcionado. Porque você fala de posicionamento utilizando comportamento, utilizando arquétipos, que são traços de personalidade, Sim. utilizando coisas mais específicas que para ajudar a atrair pessoas mais específicas. Então, dá uma explicada Vamos lá. no Vamos lá. ambiente, o que significa símbolos, né? Sim. Por que a gente tem isso aqui? Por que tem esse fundo? Por que essa poltrona? Legal. O que a gente está querendo passar para ele entender lá na frente? Vamos lá. Eu acho que a gente pode seguir nisso em 3 pontos. O ponto de número 1, né? Que é o óbvio aqui. Bom, para quem estiver apenas ouvindo, imagine, e para quem estiver vendo, eu vou narrar. Eu quero que você imagine, para quem estiver só ouvindo, 2 poltronas muito bonitas, de couro, aquelas poltronas estilo Poderoso Chefão que você já deve ter visto em algum filme. Quero que você imagine também no chão um tapete bonito, aqueles tapetes com vermelho, com detalhes azul, com tribais. E agora os seus olhos, então, que seguem pelo chão, vão até a parede do fundo. Uma parede preta, e tem uma lousa de professor. Tem uma lousa, a giz, grande, que cobre uma parede inteira praticamente. E um pouco à frente, então, dessa lousa, no meio desse tapete, há 2 poltronas e eu, William e o Léo sentado batendo um papo. Há uma luz, uma temperatura agradável para você que está vendo e para você que está imaginando, você pensa numa imagem gostosa, bonita, suave para ver. Ao meu lado esquerdo, se você estiver olhando para a gente de frente, há um tronco de árvore rústico, muito bonito, com livros em cima dele e livros bonitos também. Aqueles livros mais antigos, aqueles livros, né, que parecem velhos, mas tem uma beleza diferente ali de couro. E em cima há um abajur bonito também, cheio de adornos e etc. E aqui agora você conseguiu ver minimamente, né, um pouco do que nós estamos aqui integrados nesse ambiente ao qual eu narrei e quem está assistindo vendo. Beleza, agora que você construiu isso no seu imaginário, né,
há dois homens, então, vestidos de camisa, blazer, colete, bem arrumados, com aliança de ouro, são casados, com um relógio interessante, num papo sobre negócios. Vamos lá, vamos direto ao ponto para finalizar o ponto de número 1 dos 3 pontos que eu vou abrir. Isso parece o que para você? O que você sente ao ver essa imagem ou imaginar essa imagem? Você sente o quê? Que tá interessante, que tá legal, que é simples, que é uma conversa boba de coisas mais triviais da vida ou uma conversa mais profunda? Bom, eu acho que deve ficar óbvio para você uma conversa mais profunda. O segundo ponto então são dois homens de negócios ali, aparentemente, né? Eu olho e vejo que são pessoas mais importantes, parece que são pessoas mais importantes. Não dá essa sensação? Beleza. Agora esse ambiente, né, com uma câmera de altíssima qualidade, com vídeo de altíssima qualidade, com áudio de boa qualidade, caras falando de negócios e falando de faturamento, num ambiente como esse, com um tapete bonito, com uma lousa, com um abajur diferente, um negócio. Isso parece o que para você? Que é barato ou que é caro? Qual sensação te gera? Porra, não deve ser muito barato isso não, é um ambiente que não é muito barato. Legal. Agora eu quero que você faça um exercício para terminar esse primeiro ponto, que eu preciso, né, que você moralmente não faça um julgamento. Eu preciso que você apenas analise um dado da realidade através da observação. Então, novamente, retire a moral, né, o certo ou errado, como ele pode falar assim de alguém. Não. Vamos constatar um dado da realidade. Ok? Ok. Agora eu quero que você imagine esse mesmo ambiente, tudo do jeitinho que está. Eu quero que você imagine aqui sentado no meu lugar e eu quero que você diga se combinaria ou se não combinaria. Uma pessoa muito mal vestida, com a aparência quase de um mendigo, aqui nesse cenário. Combina? Infelizmente, parece que não. Parece que não. Tá, beleza. Quem é a nossa possível audiência? Seriam pessoas, novamente, né? Retire o seu juízo moral aqui. São pessoas que assim que estão procurando, né? Estão procurando pelo próximo hit, pelo próximo funk, né? Que estão buscando a próxima balada hoje e a próxima menina ou menino para beijar. Ou parece que é uma conversa mais profunda, mais para essas pessoas chata, né, mais intelectual. E qual audiência que seria a nossa? Dessas pessoas que querem mais uma noitada, ou de homens de família e de mulheres de família, ou homens corajosos que estão aí fazendo negócio, as mulheres corajosas estão fazendo negócio? Qual público parece que combinaria mais aqui com a gente? Parece que o B, William. Legal. E por que isso parece isso? Esse é meu trabalho. Eu crio atmosferas, eu crio ambientes, eu crio ideias na cabeça dos outros. Eu crio percepções na cabeça das pessoas. Então, o que eu faço? Ponto 2, abrindo agora. Eu construo percepções na cabeça das pessoas. Eu construo essas ideias. Então, vamos supor, William, eu gostaria de posicionar a minha marca coerente com quem eu sou. Ok, quem você é? Essa pessoa ela vai me descrever ali algumas coisas. E existe uma ferramenta chamada Arquétipos, é uma ferramenta da psicologia analítica. Para que serve essa ferramenta? Essa ferramenta ela descreve as etapas da vida de uma pessoa. Uma pessoa ela amadurece, né? É só você ver. Poxa, quando você era criança, você sonhava em, sei lá, em ir para a lua, você brincava com os seus bonecos e contava uma história, você brincava de Barbie, você brincava de alguma coisa e contava uma história, você se divertia sozinho no seu mundo ali, doidinho da criança. Hoje você faz isso? Bom, é muito provável que não, né? A não ser que você esteja medicado, né? Ou, aliás, sem medicação. Enfim, então parece que não, porra. Parece que não é. Porra, é verdade, William. Olhando por esse ponto, de fato, eu mudei. Eu amadureci. Os desejos que eu tinha, as motivações que eu tinha e os medos que eu tinha de quando eu era criança mudaram. É verdade. Mas é óbvio isso, não é, William? É óbvio isso. Porém, existe então uma ferramenta que ela descreve essas etapas da vida humana, descreve essas etapas do amadurecimento humano. Óbvio que há pessoas através do esforço, através do estudo, através de uma vida ordenada,
amadurecem mais e se tornam mais inteligentes. Então desenvolvem arquétipos diferentes na personalidade. Então é uma pessoa que está num estágio diferente. E há pessoas que param no meio dessa jornada que tem início, meio e fim. E tem pessoas que nem saem do início. Hoje o brasileiro comum é o que nós falamos, né, de arquétipo, ou seja, de comportamento do homem comum. Tá bom do jeito que tá, não estudo, não leio, tá bom assim. Eu quero só mais uma grana aqui para fazer um negócio, eu quero só sair com mais uma menina, eu quero só sair com mais um cara. É uma população, a maior parte dela que a gente fala, né, que tá ali com esse comportamento de deixa a vida me levar. Tá bom assim, né? Tá bom do jeito que tá. Medrosa, tem medo, muito soberba, ela é muito julgativa, né? Ela aponta demais o dedo e não reflete sobre aquilo que fala. É literalmente uma manada, né? E você acha que isso vem do ambiente? Você acha que isso vem da família, do estilo de vida que a pessoa tem? Vamos lá, eu não tenho dúvidas. Isso vem, obviamente, por 3 pontos: cultura, Uhum, religião e família. certo. Família em casa. Então, se eu tenho um ambiente na minha casa que é mais estável e de pais que se preocupam com a minha inteligência e se preocupam comigo de colocar limites, eu me desenvolvo de uma forma diferente. Certo. Beleza? O primeiro pilar então é a família. O segundo é a cultura. Então, se eu tenho, né, na escola, se eu tenho nos locais aos quais eu frequento acesso a conhecimentos muito interessantes, eu me desenvolvo também. Certo. Ou, se tem porcaria, eu me desenvolvo de acordo com aquilo. Então, nós temos o terceiro ponto, que é a vida espiritual. Então, se eu não percebo nenhum tipo de transcendência e ordem moral na minha vida, certo e errado, bem e mal, céu e inferno, eu fico o quê? Eu fico com o meu sensor desregulado. Eu não acho errado quebrar a vitrine de uma loja. Eu não acho errado dar mais que chuchu na cerca. Ou pegar uma menina por dia e achar isso incrível. Eu não acho errado eu pichar alguma coisa. Eu não acho errado, enfim, entendeu a coisa? Sim. Então, através dos traços miméticos, ou seja, tudo aquilo que eu consumo, através daquilo que eu vejo, através daquilo que eu ouço, através daquilo que eu sinto, porque o ser humano, né, ele é atingido pelo mundo, o mundo entra dentro de uma pessoa através da visão, audição, tato, Sim. olfato e paladar, VATOP. Vatop. Então, entrando o mundo dentro de uma pessoa, né, através desses 5 sentidos, aquilo vai tornando a pessoa aquilo que ela é também. E ela devolve um comportamento. E ela devolve um comportamento. É uma configuração. Por exemplo, é muito interessante esse estudo e é um estudo que é pessoal, de análise pessoal. Eu vivo e mexo, sou convidado para uma festa de casamento ou uma festa de alguém e etc. Já tem uns 2 anos e meio que eu observo esse comportamento. Quando você coloca uma música de funk numa festa e você começa a observar as crianças que não compreendem o que está na letra, mas você observa o comportamento delas, elas imediatamente começam a rebolar e começam a fazer os mesmos movimentos. E eu acompanhei algumas dessas famílias e algumas dessas mães que sabem que eu sou psicoterapeuta. Eu não atendo mais como terapeuta, mas como não acontece uma urgência, eu, obviamente, né, estendo a mão. Me comunicam. Minha filha de 9 anos de idade tá vendo pornografia e não para de se masturbar. Meu filho de 7 anos de idade está vendo pornografia homossexual, gay, com coisas muito pesadas e também não para de se masturbar. Você vai me dizer que quem colocou aquilo na cabeça da criança? Por intuito, né? Por instinto próprio? Não foi. Bom, eu não passei por isso e todos os meus amiguinhos, a maioria deles também não. Então, aquilo que eu consumo, eu me torno aquilo, parte daquilo. Isso é o que a gente chama de traço mimético. Eu pego um pedacinho daquilo que eu consumo e aquilo vai se tornando eu. Então é como se eu comesse muitos daqueles pedacinhos, eu vou me tornando aquilo. Então é a mesma coisa que a academia, porra. Vamos pegar algo físico, porque aqui eu tô falando de metafísico, né? De imaginário. Vamos pegar algo físico. Físico. Vamos. Porra, academia. Uhum. Come hambúrguer todo dia, bebe cerveja todo dia, dorme até tarde e não faz nenhum exercício. Você vira uma porca, um porco de gordo. Coma bons alimentos, treine todos os dias. Você vai se tornando aqueles bons alimentos. Você vai se tornando o seu hábito de erguer pesos. Isso, perfeito. Pronto. Aquilo que você então consome muda você. Com base nisso,
né? Vamos fechar a questão, que a gente foi embora aqui, puta que pariu. Vamos voltar aqui então para o cerne da questão. O meu trabalho hoje, né, é construir esses ambientes através dos arquétipos. Ou seja, se eu entendo então que a descrição da narrativa humana, do amadurecimento humano, da fenomenologia humana, né, vamos falar bonita aqui, é separada em etapas. Meu objetivo como terapeuta é estudar profundamente essas etapas, mas eu sou terapeuta marqueteiro, né? Que tem tudo a ver no final. Exatamente. Qual é a diferença de marketing e psicoterapia? É que a finalidade de um é a cura mental e a finalidade do outro é vender. Exatamente. Né? Mas os dois é comportamento puro. Os dois é comportamento puro. Então, se eu entendo esses comportamentos com profundidade, horas, eu construo ambientes que geram essa sensação. Eu construo logo, eu construo cor, eu construo roupa, eu construo a forma de falar, a forma de se comunicar de acordo com aquela marca. Uhum. Então vamos pegar um exemplo mais fácil ainda agora. Madeiro. Quem gosta de um madeiro aí, hein? Pô, madeira, mano. Porra. Delícia. Quem nunca comeu madeiro? Madeiro é uma hamburgueria chique que tem aqui na região. Eu acho que tem no Brasil todo agora, né? Eles estão expandindo bastante. Mas é originalmente do sul, né? Exatamente. Bom, madeiro é um hambúrguer gourmet. Gostoso pra caramba. Pensaram no madeiro? Pensamos no madeiro. O madeiro, gente, tem uma logo com uma tipografia bonita pra caramba. Bom, você vai precisar ver na internet aí, caso você nunca tenha ido no madeiro. Veja aí um madeiro. Tu vai olhar pro negócio. E agora eu quero que você pense naquele carrinho de lanche massa, né? Aquele carrinho de lanche tradicional, né? Comum do brasileiro, que é aquele famoso, né? X-gaveta quase, né? O cara te dá aquele hamburgão pingando aquele óleo no fundo. Eu amo pra caralho também. Adoro comer. Cara, adoro. Né? Mas tu vê ali, é um saquinho plástico, é um negócio, é o tio ali, né, com uma camiseta meio suja e etc, mas com um coração enorme, com um sorriso no rosto, e aí, boa noite e tal, já pega na sua mão com gordura e tal. Beleza. Qual parece ser mais caro? Então, não tem nem comparação. O madeiro. Por quê? Por conta da embalagem, É isso aí. por conta da sensação que o ambiente gera, por conta do atendimento, por conta da forma como eles escrevem, da forma como eles descrevem o hambúrguer. Uhum. A percepção toda que tá por trás, né, daquilo que tá sendo Gera uma comunicado. percepção de caro. E é isso que eu queria falar, assim, porque as pessoas pensam que basicamente se comunicar com a audiência, com o seu público-alvo, talvez é o vídeo que você tá postando, talvez é o post que você tá fazendo, só que no fundo, tudo comunica. Tudo comunica alguma coisa. A roupa que nós estamos usando hoje, e aí quem acompanha o canal vai ver que não são todos os episódios que eu estou assim, mas foi especificamente por episódio de hoje, para justamente passar essa informação, tudo comunica. Se a gente tivesse nesse podcast aqui de sunga, Exato. a gente tá dando uma sugestão, tá fazendo uma comunicação. E, cara, você quer prova? Eu não fiz um vídeo de sunga, tá? Mas isso aqui é muito bom. Se você já fez panfletagem na internet, ou seja, tráfego pago, né? O que é tráfego pago para quem não conhece aí? O tráfego pago, ele simplesmente, você pega ali uma propaganda de um vídeo, ou se não um texto, e você envia, né, esse vídeo para a plataforma ali de anúncios, né? Você faz um anúncio e você envia para pessoas que você quer entregar. Então você consegue configurar essa ferramenta para entregar para as pessoas certas. Isso é o tráfego pago. Olha isso. Em 2019, eu acho, 2020, por aí. Não faz tanto tempo, né? Ali eu já estava, né? Eu estava errando muito na época para tentar acertar. Eu fiz um anúncio falando sobre o sentido da vida. Você atuava com o que nessa época? Eu era terapeuta. Terapeuta. Exatamente. Mas eu já estava estudando arquétipos, já estava vendo marcas e tal, mas não ativamente 100% nisso, né? E olha só que maluco, cara. Eu fiz um vídeo sobre o sentido da vida. Eu lembro até hoje, o texto estava bom pra caramba. E assim, eu sou grandão ainda, né? Mas estava ainda mais na época e tal. E eu gravei sem camisa, porque estava um dia quente de fato e tal. Vou mostrar o shape aqui, né? Tal, meu resultado. E vou também falar de sentido da vida. Eu vou quebrar o padrão. Cara, de novo, não tô fazendo nenhum juízo moral. Mas quem eu atraí? Cara, tinha mais de 130 comentários de homossexuais. Falando do físico. E falando, nossa, que gostoso, que delicioso, tal, não sei o que lá. Cara, assim, não atraiu o público certo. Exatamente. Mas, se eu tivesse aqui nessa mesma poltrona, né, aqui, e dando uma aula, ou simplesmente, né, respondendo a uma questão, Will, o que é o sentido da vida pra você? E eu descrevesse ali, vestido assim, com esse cenário, com essa luz, com tudo isso,
as pessoas certas parariam para ouvir. Porque normalmente quem se preocupa com o sentido da vida é quem está preocupado. Três, né? Vamos lá. A. Quem está preocupado com balada e a próxima sexta. B. Quem está hoje procurando sobreviver financeiramente. C. Quem já tem uma certa estabilidade, mas não sabe o que fazer com a vida. É muito óbvio que é a C, né? Sem dúvida. Bom, olha só que interessante. Porém, o baladeiro, ele tá dentro de uma caixa, ou seja, ele das 12 caixas, que são as 12 etapas da vida, os 12 arquétipos, eu sei que caixa ele tá. Então eu sei quais objetos ele gosta de ver mais, eu sei quais símbolos ele gosta de ver mais, eu sei quais medos, desejos e motivações ele compra mais. Automaticamente ele compra um tipo de símbolo, ou seja, de cenário, de embalagem, tá? Gente, o que que é símbolo? Aquilo tudo que você consegue tanto pegar e ver como você imagina. Então não vou entrar no contexto metafísico do negócio, não é o nosso objetivo aqui, tá? Mas aquilo que o cara vê provavelmente é mais simplesinho. Ele não vai entrar, por exemplo, numa Rolex. Só voltando, aquilo que o cara vê é mais simplesinho, porque Tá. vamos bastante. Tá. Aquilo que o cara vê acaba sendo mais simples. Então, assim, o cara ele não se propunharia a gastar 3 mil reais numa Montblanc. Pô, 3 mil reais numa caneta, que viadagem, para com isso. Esse cara aqui, o A, ele não vai gastar com isso. Vamos lá pro B. Ele tá fazendo grana, ele já estuda, já é um cara bacana, tá crescendo a empresa, tá criando um fluxo de caixa, ele tá crescendo. Ele não vai pensar, cara, seria bom um Patek Philippe agora, né? Um relógio de 200 mil reais. Não, ele não vai ter esse pensamento. Nem tá dentro da realidade dele. Exato, pô. Então ele não vai consumir um símbolo mais denso, ou seja, uma coisa mais bonita, mais requintada, porque requintado ainda não é pra ele. Agora, um cara que já tem grana e tá estável, e ele já tem um Rolex, ele tem um Patek Philippe, ele faz 2 viagens internacionais por ano, ele tem um carro importado. Ele já tem na cabeça dele, já é pra ele esse consumo mais chique. E de repente ele cai, cara, quem sou eu, né? Uhum. A minha vida, ela vai para onde? Inclusive, alguns dos meus clientes, né, são exatamente essas pessoas. Porque os símbolos que eu emano são quais? Os símbolos que eu emano são de estabilidade, que naturalmente sou quem sou, passam uma exclusividade, são chiques, né? Vamos falar no palavreado mais coletivo, são chique, né? É coisa de rico, né? É gourmet. E automaticamente as minhas respostas têm uma profundidade sempre um pouco maior. Tenho clientes, assim, atualmente que em conta pessoal tem ali 200, 300, 400 milhões de reais guardado para viver assim, para muitas outras vidas, com empresas multibilionárias. E são meus clientes que chegam assim, cara, não sei para que, mas eu quero fazer o que eu faço. E aí eu posiciono eles para criar um próprio produto, por exemplo, e aí dá um tesão ali no cara de novo e um sentido maior para ele. Por quê? Porque os símbolos que eu emano atrai pessoas. E esse cara tá evoluindo no arquétipo também, não tá? Ele tá mudando de arquétipo. Então vamos lá, gente, pelo amor de Deus, né? Se eu nasci criança e tinha um monte de pensamento de criancinha, eu mudei, sim. Então, nessa jornada de 12 etapas, e cada etapa, gente, é um mundo muito grande em cada etapa, mas a cada etapa que eu passo, né, eu vou mudando esse meu comportamento predominante. Eu vou mudando a minha motivação, eu vou mudando o meu desejo, eu vou mudando quem eu sou. De acordo com... E como eu mudo quem eu sou, Will? Então me dá uma dica aí, né, para eu mudar quem eu sou. Quais coisas você hoje tem enfiado para debaixo do tapete que você tem que resolver e não resolve? Ih, Que aí é o que a gente começou. chama o chamado, né? Quais chamados a vida tem te dado e você tem os rejeitado? Assim, você rejeita ouvi-los. Pronto. Conforme você vai enfrentando aquilo que te amedronta, você vai amadurecendo, porque você vai criando muque, né? Então é como se você colocasse aquele peso a mais na academia e de repente aquele peso a mais se torna normal. E aí você vai mudando o teu arquétipo predominante na personalidade. Por exemplo, talvez hoje você seja, sei lá, um prestativo, o cara bonzinho que faz tudo pelos outros, mas, pô, a galera não me reconhece quando eu faço, pô, né? Sou um cara gentil, sou um cara legal e etc. É meio vítima até às vezes. O falso prestativo, no caso, né? E você resolve, não, cara, eu vou começar a colocar limite nas pessoas, né? Eu ajudo, mas só quando eu puder. Então essa pessoa ela começa a desenvolver uma força de personalidade maior. Ela começa a desenvolver o quê? Um herói interior. Que ela coloca limites, ela cria uma rotina, ela cria uma disciplina. E por ter rotina e disciplina, a vida dela melhora um pouquinho. De repente ela, cara,
Quem mais eu posso ser? Ela começa a desenvolver então o explorador na personalidade, que ela começa a procurar novas possibilidades. Ela, cara, eu vou tentar esse livro, eu vou tentar isso aqui, eu vou tentar esse curso, eu vou tentar essa imersão. Ela começa a explorar o mundo, porque ela já tem uma rotina, ela já tem uma estabilidade, ela já tem um sim e um não bem determinado. E em consequência disso, ela desenvolve mais a criação dela, ela começa a desenvolver o arquétipo do criador, o comportamento de pensar em soluções diferentes que ela nunca pensou antes. E ela começa a desenvolver então o que é uma chama pela vida, um tesão, um amante, né? O arquétipo do amante é o que? É um tesão pela vida. É um tesão na própria relação sexual, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelo trabalho, pelo estudo, por algo maior, que é o quê? É o Eros, né? Eu começo a ter alegria de ver minha vida. E essa pessoa melhorando tal, até que um dia ela pode chegar, cara, eu não sirvo mais no meu serviço. Eu vou tentar empreender. Eu vou tentar ser o meu próprio patrão. Eu vou fazer o meu tudo ou nada. Então, esse comportamento de fora da lei, ou seja, de quebrar o padrão tudo ou nada, surge na vida dela. Ela tem força pela primeira vez de dizer: basta, chega pra mim. Eu vou tentar. Eu vou fazer o que eu puder pra mudar. Né? Então essa pessoa ela começa a ter esse sentimento de basta. E enfim, ela começa a desenvolver no comportamento dela, então, um governante, que é o quê? Um líder. No começo ela se torna um líder meio babaca, meio perdido, meio maluco, mas ela vai melhorando, ela vai ficando um líder melhor cada vez mais. E as pessoas começam a vê-la assim. Pessoas começam a vir até ela para me dar um conselho, me ajuda, começam a pedir as coisas para ela de forma natural. Enfim, né? Não vou explicar a Já jornada está sendo inteira aqui. reconhecido, né? Você já está emanando a comunicação certa, né? Já está emanando isso. Então, por que então que arquétipos funcionam? Um posicionamento de marca arquetípico funciona? Horas. Vamos resumir de novo. Se eu sei que o amadurecimento de uma pessoa tem 12 etapas e eu consigo rastrear com precisão essas etapas, medos, desejos, motivações, consumo de cada etapa, ora, eu automaticamente sei que tipo de loja essa pessoa que está na etapa 5, por exemplo, entra. Eu sei que a pessoa que está na etapa 4, na etapa 5, ela não vai entrar numa, sei lá, numa Porsche. Ela não vai entrar numa Rolex. Ela não vai entrar numa Louis Vuitton. Porque não é para ela. Sim. Você pode ver pelo seu próprio comportamento aí, empreendedor. Talvez você seja o cara que hoje entra numa loja cara e fala assim, tá, e vai lá e vê o negócio e compra e tá tudo certo. Ou você é aquela pessoa que entra ou passa perto de uma loja chique e nem entra, fala assim, cara, não é pra mim isso aí, eu não tenho dinheiro pra gastar aqui não. Até tira sarro de quem tem às vezes. Fala assim, não, isso aí é muito caro, você tá maluco, pô. Pra que isso? Não, comprar um relógio, preço de uma casa, Pra comprar que um carro, preço de um apartamento. você tá maluco, doido, e tal. E tá tudo certo, tem mercado pra todo mundo. Meu trabalho, então, de forma resumida eu entendo quem é você primeiro. Então vamos supor que você tem a predominância do governante na personalidade. Opa, há uma marca, ou seja, uma logo, uma tipografia, uma paleta de cor, cenário, objetos que são mais coerentes com você, que você de boquinha fechada já vai passar a sensação de caro. Há também a possibilidade, então, de construirmos os seus textos e a forma como você vai falar, que também vai parecer estável e cara. Também, então, por conta disso, há um produto, que é uma metodologia que nós podemos criar para você que seja coerente, caro, uma entrega maravilhosa. Então, o nosso trabalho é criar um produto e uma embalagem que seja coerente com quem você é, que pode parecer cara, média ou barata. Depende do que você quer atrair. Depende de quem você quer atrair. E eu acho que aí é o ponto interessante, porque eu tenho certeza absoluta, tem gente assistindo e tá vivendo a situação. Tá vivendo a situação de que tem chegado clientes que não tem o perfil do meu negócio. Ah, sim, Tem chegado cliente, ou não tem chegado cliente, né? E aí a hora que você pode estar olhando, muitas vezes você pode estar inclinado a olhar, puxa, eu tenho que melhorar meu tráfego, eu tenho que botar mais dinheiro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E na realidade, o que falta necessariamente é um reposicionamento. É passar a informação do jeito certo. Sim. Para que essa imagem que é um símbolo seja um imã. Exatamente. E você atraia a pessoa correta para o seu tipo de negócio. Exatamente, de forma muito resumida. Você é o quê? Você é uma imagem, né? Você aí é uma imagem. Porra, você é mulher ou homem. Imagine então que você está descabelado, com bafo, olheira, com remela, com a camiseta esgarçada. Qual a imagem que você passa? De descuido. Você vai atrair pessoas que têm dinheiro, pessoas mais chiques, pessoas que se preocupam então com a ordem, com uma pessoa bonita? Não.
Agora imagine você então, barba feita, mulher com cabelo impecável, bonito, né? Unhas feitas, uma roupa bonita, um sorriso no rosto alegre, né? Uma maquiagem bonita no caso aí das mulheres, os homens bem ordenados. Cara, você vai acabar atraindo um outro tipo de pessoa. E, gente, ai, mas as pessoas precisam reconhecer pelo que eu sou. Crianças são assim, porra, né? A criança é que ela é tratada dessa forma. Você dá atenção para a criança, assim, né? Agora, um adulto, cara, você se veste para o mundo. Por exemplo, imagina que egoísmo seria de um policial se ele estivesse no horário de serviço e não vestisse a farda dele e acontecesse um roubo de uma bolsa e ele, não, essa farda é muito quente, eu não quero usar. A mulher passa por ele e ele nem entende aquilo que está acontecendo e não pega o bandido que acabou de roubar uma bolsa porque ele não vestiu o uniforme. Então é um ato de egoísmo você não vestir-se para trabalhar, você não vestir-se para ser um adulto. Crianças fazem aquilo que elas querem. A gente tem que vestir aquilo que o mundo pede da gente. Uhum. Simples assim. Só que, obviamente, um posicionamento não é só o que você veste. Isso aí, assim, é a primeira coisa e a coisa mais óbvia. O seu produto tem que ser coerente, o seu método, os seus símbolos que você manda, ou seja, o seu cenário, os seus objetos. Além disso, né, a sua logo, a sua tipografia, a tua comunicação textual, a tua comunicação verbal, isso tudo unido se torna coerente. Se torna coerente. E você começa a atrair um tipo de pessoa. E o outro lado entende. Exato. Você sabe que eu tive recentemente dando uma palestra no corporativo, numa empresa corporativa aí, e estava falando justamente do papel que eu enxergo, que o papel hoje de vendas mudou. Hoje hoje não é só mais um vendedor, a gente é mais um educador. E a educação que a gente faz é uma educação de nível de consciência. Sim. Porque o que eu percebo é que, e aí pode estar acontecendo também com as empresas, as pessoas estão vivendo de oferta. Sim. Elas fazem oferta, e acham que é a oferta que faz o impulso de compra. Quando na realidade tem uma jornada para acontecer de comunicação. Construção de um desejo. De construção de desejo, que vai desde ele primeiro entender que ele tem um problema. Exatamente isso. Depois que existe uma solução desse problema. Depois que existe um produto ou serviço que resolve esse problema. E por último, quem resolve, quem é a pessoa que tem esse produto ou serviço que tem essa solução que resolve esse problema. Aí ela está pronta para a oferta. Então, toda essa construção de comunicação, ou seja, de educação, tem que ser coerente com aquilo que você está transmitindo e com a percepção que o cliente ou o outro lado, a audiência do outro lado está tendo. Sim, exatamente. Senão não casa. Exatamente. Senão não casa. Exato. Então, eu vejo essa construção de imagem, essa construção de posicionamento também como um processo de educação. Sem Por que eu falo que é processo de educação? Porque eu também só entendi a importância disso depois que eu te conheci e depois que eu comecei a acompanhar e falei assim, poxa, faz todo sentido. Por mais que eu me considere uma pessoa muito boa de vendas, e eu tenho histórico para poder dizer isso, ficou muito mais fácil de vender depois que eu comecei a ser reconhecido através de como eu me comunicava, ou daquilo que eu estava passando. Por que mais fácil? Não é porque melhorou minha habilidade de comunicação, porque eu já tinha essa habilidade desenvolvida e estudada, mas porque as pessoas vieram mais conscientes. O público veio melhor. A atração das pessoas foi mais fácil, então facilitou demais o meu trabalho. Sim. E é por isso que eu acho que todas as empresas precisam passar por isso. Talvez não seja o momento de algumas, mas até mesmo financeiro, porque esse é um trabalho que você faz com muita qualidade, com muita entrega e com um nível muito alto de exigência que não está acessível para todos os tipos de empresa. Sim. Tem um certo nível de empresas que você atrai. Mas mesmo essa pessoa, ela precisa começar a estudar. Sim. Isso é tão simples e tão óbvio. Se isso não importasse, por que todas as marcas que realmente faturam todos os anos sabem disso? Vamos piorar a questão? Eu quero convidar você para um exercício real. É rápido, mas eu preciso que você seja honesta. Já parou para pensar porque é um relógio, um pedaço de metal. Esse aqui não é um Rolex, tá? Esse aqui é um rublo. Mas vamos lá, vamos pensar que aqui é um Rolex. Você já refletiu por que
um pedaço de couro ou metal com algumas engrenagens dentro custa 100 a 150 mil reais. Você entra numa lista de espera para comprar de 1 ano a 1 ano e meio. Tem que pagar antes. E você espera ansioso e acha que vale super a pena. Ao mesmo momento que um Casio, que um Omega, que um Tag Heuer faria o mesmíssimo trabalho, Sem fila de espera? sem fila de espera, e você entra na loja e compra. Não, Will, eu não fiz esse exercício. Não, mas imagina, Rolex nem é pra mim. Não, caralho, faça o exercício. Se proponha a pensar e a refletir. Pensou? Tem uma resposta? Vou reduzir para você o que é marketing e o que é posicionamento. Marketing é a história contada sobre uma embalagem. Ponto final. A mesma qualidade que tem nas peças de um Rolex tem nas peças de um Tag Heuer, por exemplo, que ambos têm peças suíças. Mas a diferença de um que custa 2, 3, 4, 5 mil reais para um que custa 150 mil com fila de espera é a história e o posicionamento. Se você olha para uma Tag Heuer, você lembra de algo mais esportivo, algo mais dinâmico. Atleta não tem grana. Eu fui atleta, eu posso falar isso com maestria. Atleta não tem grana. Agora, a Rolex tem um símbolo de uma coroa, tem um símbolo ali de um luxo. E olha quais esportes a Rolex patrocina: tênis, golfe. E aí você pega e você estuda o livro da Rolex e você lê as histórias do livro. Desde o primeiro momento, a Rolex ela nunca foi um relógio. Ela foi um marcador de grandes feitos. Nada totalmente diferente. Eles não vendem relógio, eles vendem um marcador dos maiores feitos da sua vida. E os grandes feitos que você tem na sua vida, isso tem preço? Não, isso tem valor. E o valor é inestimável. Por isso que você tem que ter um Rolex. Quando você entende isso, que é a qualidade das histórias e do seu posicionamento que você vai atrair mais pessoas ou menos pessoas, ou as pessoas certas ou as erradas, tu acorda pra vida. Como que um relógio, de novo, igual ao outro, com a mesma função que o outro, custa 150 mil reais e um custa 3, 4, 5 mil reais. Por quê? Marketing é história contada sobre uma embalagem. A Rolex, em suas propagandas, ela colocava, por exemplo, e foi marcado o mais novo recorde da primeira volta ao mundo de avião com um Rolex. E a foto do cara embaixo e o nome dele pequenininho lá embaixo. O mais importante é o relógio. Importante é o era Rolex. o Rolex que marcou o tempo. Então, qual é o convite aqui você refletir? Como é que as pessoas vão lembrar de você? Qual imagem você passa? Qual imagem a sua empresa passa? A sua loja? Qual imagem a sua logo passa? Qual imagem os símbolos que estão dentro da sua loja? Símbolos é o que? Tudo aquilo que é visível passa. Qual sensação passa? Não sei, nunca pensei sobre isso. Pensa agora. Porque é exatamente por isso que você está atraindo a maior parte da sua clientela errada e que paga pouco e que reclama e que pede desconto. É exatamente por isso também que quando você vai para uma rede social você não sabe o que postar, o que falar para atrair as pessoas certas. Porque você quer postar de tudo e vira uma salada de fruta que não atrai ninguém direito. Quando você entende então desses desejos e medos de cada caixa, você posiciona a sua loja, o seu comércio, o seu negócio digital, tudo que você faz ao entorno dessa caixa, que automaticamente atrai pessoas que buscam por essa caixa. Por exemplo, eu quero vender prosperidade financeira. Você vai vender para quem? Para quem tem dinheiro ou para quem não tem dinheiro? Para quem não tem dinheiro. Para quem não tem dinheiro, isso é óbvio. Agora, eu vendo estabilidade e investimentos de médio risco em contas internacionais. Quem tem dinheiro ou quem não tem dinheiro? Para quem tem dinheiro. Para quem tem dinheiro. Mudou o público, mudou a comunicação, O mudou. posicionamento, então, do primo rico com o posicionamento... Deixa eu ver quem trabalha com o mercado de alto investimento. Esses caras nem se posicionam, né? Não. Então, vamos pegar vamos pegar o Thiago Nigro, que faz um trabalho maravilhoso de educação e de investimentos para quem está começando, e vamos compará-lo com o Banco Safra. Ixi, nada a ver. Não tem como, assim, um não cabe dentro do outro. São audiências muito diferentes. Só a tarifa bancária do Banco Safra já mata, já tira ali. R$ 550 é a tarifa mensal. Exatamente, né? E 1 ou 2 milhões líquido para você começar a tua conta lá, para abrir tua conta. Senão, não. Porque senão você nem passa na frente do banco, né? Então, entendem que... Nossa, verdade, porra, verdade. Aí tu pensa, se você tem grana ou não tem, mas faça esse exercício de abstração. Sinta as sensações, seja honesto com você. Tu entraria tranquilo numa Rolex hoje? É. Tu entraria tranquilo num Banco Safra hoje?
Qual sensação tu ia sentir? Cara, parece que isso aqui não é pra mim, credo. Ou, pô, é pra mim. Tu tem grana ou tu não tem grana. É. Porém, você entende que não é só você que se sente assim? O mundo tá dentro desses 12 padrões? Porra, E não tem nada de errado, porque o tema aqui não é você transformar a sua empresa ou o seu negócio para atrair só pessoas de luxo, porque o mercado, pelo contrário. muito pelo contrário, você tem negócios que são de luxo, você tem negócios que são mais populares e tá tudo certo, e o seu negócio pode ser um desses. Ambos são maravilhosos. Ambos Isso. dão muito dinheiro. A McDonald's Isso, não dá dinheiro? exatamente. O ponto aqui é o posicionamento correto para você atrair cada vez mais clientes. Eu falo, você deu um exemplo do McDonald's e é muito louco, porque quando você trabalha com mercados assim mais populares e de massa, a grande estratégia de marketing não é você vender a qualidade ou que você é o melhor, mas que você seja o mais conhecido. Uhum, Porque exatamente. quando você é mais conhecido, você ganha do melhor. Voltando ao É exemplo do, exatamente isso. voltando ao exemplo do Madeiro. O Madeiro é um muito melhor hambúrguer que o McDonald's. Sim. Só que de olho fechado, talvez você provando um Madeiro, você não seja capaz de dizer que é do Madeiro. Sim. Mas você vai falar que é o melhor. Sim. Mas de olho fechado, você é capaz de dizer que é um Big Mac. Porque ele é o mais conhecido. Sim. E não tem dúvida que o Big Mac vende muito mais do que um Madeiro. Exatamente Porque é mais conhecido. A estratégia é diferente. Não isso. É o importa. conceito que a gente fala, e aí essa aí é pra doer a vaidade de vocês, tá? Essa aí dói. Me machucou por muito tempo. Will, eu sou muito bom no que eu faço. Assim, eu estudo, eu sou excelente, sou médico. Sou médico, cara, eu estudei, sou excelente. Cara, olha só isso aqui, William. Tô vendo aqui, olha só esse perfil aqui, esse médico aqui. Cara, ele fala um monte de coisa que nem existe mais, que nem é mais usado. Assim, meu, zoado. E aí eu pergunto, por que que ele tá multimilionário e você tá vendo a vida dele, então? Aí a pessoa já trava, ela fala assim, ah, de fim de papo. Não interessa se você é melhor. Se você não parecer ser melhor, foda-se. É isso aí. Não basta ser bom, pareça ser bom. É. Não basta você dizer que é bom, você tem que ser lembrado que é bom. E para isso você precisa de boas histórias e um bom posicionamento. É isso aí. Então, independente se é classe A, B, classe B C. ou C ou D, não importa. Bom, a gente vai falar aqui, né? A Anitta, ela é pobre? Não, milionária. Nós vamos falar aqui que a Coca-Cola é pobre? Não, bilionária. Nós vamos falar aqui que o Whindersson Nunes, que vende só comédia, é pobre? Não, também. Perfeito. E eles vendem para quem? Pro povo. Pro povo. É isso aí. Ponto. É isso. Eu quis trazer esse ponto para as pessoas que estão assistindo não ficar pensando que a obrigação agora eu tenho que transformar o meu negócio É, o num Vox negócio Eterno, premium. né? Não. Você tem que comunicar aquilo que a sua audiência tem que perceber para que você possa atrair cada vez mais esse tipo de público para você. Por exemplo, a gente tem um projeto que a gente posicionou que é o Favelado Investidor. Favelado Investidor, o nome disso, Favelado Investidor. Eles começaram o projeto com um iPhone velho, numa laje, gravando numa favela, porque eles de fato eram muito pobres. O projeto deu certo, ramparam, enriqueceram, são ricos atualmente, né? E de repente o público começou a se desconectar deles. E de repente as pessoas não queriam mais se conectar. Por quê? Porque eles enriqueceram e eles começaram a se vestir bem e compraram, ao invés de um iPhone 6S velho gravando, eles compraram 3 câmeras Blackmagic, que são câmeras de cinema. A qualidade ficou ultra foda num cenário maravilhoso. O que aconteceu? Começou a receber hate, começou a perder muito engajamento. A gente foi posicionar, passei um dia inteiro na favela com eles, fui ver a favela como é que era, a gente começou a criar símbolos da favela de novo e fazer um perfil feio com cenas de favela, triplicou quase o engajamento e as pessoas voltaram a amá-lo. E ele vende pro pessoal da comunidade, da favela. Tá aí. Pronto. Esse é o exemplo. Esse é o exemplo. A gente tá chegando no final do nosso Sim. episódio. Eu tenho certeza absoluta que a galera gostou. É muito conhecimento, o conhecimento é muito denso. Só para vocês entenderem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os canais de acesso Sim. do Will, do Instagram, para que vocês possam começar a seguir, entender, faz pergunta lá que ele responde mesmo, de verdade, e vai ajudar cada um de vocês nessa questão de posicionamento, que é a parte mais importante do seu negócio, porque é o que vem antes. Né? O que vem depois é quando o cliente já está lá na frente e você vai usar a sua habilidade, o seu conhecimento para poder fazer o seu negócio acontecer. Mas posicionamento, atração de cliente certo para o seu negócio
existe uma fórmula, existe um segredo, e esse é o cara. Will, Valeu. deixa uma mensagem pra galera aí, deixa um incentivo, o que você quiser deixar para que eles possam aí continuar acreditando no empreendedorismo, continuar acreditando em seu negócio, continuar focando no seu crescimento, porque o Brasil é um mar de oportunidades com todos os problemas que tem, Sim, é um mar de oportunidade e ainda assim, independente do cenário, vale a pena investir. sim. A gente tem que entender que é nos países como o Brasil que nós temos muitas oportunidades de crescer, porque vá tentar competir nos Estados Unidos. Os caras lá já são muito bons. Então a porta de entrada é menor, por exemplo, né? Mas o que eu quero trazer aqui não é isso, não. O que eu quero trazer eu acho que de tudo que eu falei aqui hoje, há 3 pilares aqui que me mantiveram até onde eu estou. O primeiro deles é Deus, né? É você realmente ter uma vida ordenada ali. Will, sou ateu e etc. Então, beleza. Então, pega a dica 2 e a 3. O conselho 2 e o conselho 3. Para mim, é isso. O segundo conselho que eu tenho para dar, que é extremamente importante, é estude com humildade. Enquanto você não aprender a estudar todos os dias coisas que importam de fato, você nunca vai se desenvolver psicologicamente. O empresário que não se desenvolve, ele não cresce, ele morre. O empresário precisa consistentemente estudar, porque o papel dele é ser mais inteligente cada dia mais. Porque quanto mais inteligente uma pessoa é, mais problemas ela é capaz de resolver. Estudar com humildade, porque de nada adianta você estudar com soberba. Ah, isso aqui eu já sei, ah não, isso aqui eu já vi. Estude como uma criança, ela estudaria com curiosidade. E o terceiro ponto, que talvez eu acho que é o mais importante deles, é a paciência. Eu acho que a paciência é uma virtude hoje destruída. A paciência hoje é uma virtude que destruiu os relacionamentos, destruiu a família, destruiu o conhecimento, destruiu a verdade, destruiu tudo. A falta da paciência faz com que relacionamentos terminem, a falta da paciência faz com que as pessoas queiram, né, ficar com muitas pessoas por conta que elas não querem conquistar mais nada difícil. A paciência matou a vida de estudo de qualquer pessoa por conta que ela perde tempo no telefone porque ela não aguenta ficar 5 minutos quieta com a própria voz da própria cabeça. A paciência, ela desaproximou pais, mães, filhos. A falta da paciência tornou o ser humano literalmente uma massa de manobra. Eu digo isso com propriedade porque eu estou nesse mundo, analisando esse mundo há bons anos. E desenvolva a paciência. Enquanto você não suportar ficar com o silêncio da sua própria voz num dia de ócio que seja uma vez por ano, enquanto você não aprender a desligar-se no final de um final de semana, por pelo menos no domingo, sem telefone e conectar com as pessoas que você gosta, que você ama ou com o estudo, enquanto você não aprender a dominar esse impulso de controlar a sua atenção e, porventura, por consequência, aliás, desenvolver a paciência, você sempre será praticamente, você sempre será quase muito parecido com um cachorro. Com um cachorro que reage a tudo. Com um cachorro que late sem precisar latir. Com um cachorro que come enquanto estão dando comida para ele sem pensar do porquê come. Você se torna quase um bicho se você não desenvolve essa única virtude, a paciência. Sem ela, seu negócio não cresce, suas decisões são erradas, suas tomadas de decisões gerais de todos os pilares da sua vida são muito menos proveitosos e competentes do que uma pessoa que desenvolveu a virtude da paciência. Esses são os meus conselhos. Maravilhoso. Cara, quero agradecer demais a disponibilidade de a gente estar aqui tendo esse papo, compartilhando. É um público bastante seletivo, é um público que tem uma necessidade de informação para crescer. E você que está assistindo, aí vem meu convite para que você se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe, porque eu tenho certeza que tem muitas outras pessoas, outros empresários, empreendedores que vão se beneficiar muito dos conteúdos. Se você que está querendo desenvolver as suas habilidades de gestão, profissionalizar a gestão da sua empresa, para que você possa ter mais lucro no seu dia a dia, sair do operacional, ser mais estratégico, tá atraindo as pessoas certas para o seu negócio, acompanha o nosso canal, porque todos os episódios que a gente vai trazer aqui são episódios focados em ajudar a desenvolver o seu negócio para que você possa ter mais lucro, mais liberdade, mais felicidade e mais reconhecimento naquilo que você faz. Então, valeu, Will, muito obrigado. Uma honra. Sempre um prazer estar aqui contigo, aprendendo cada dia mais que a gente se encontra. Tamo e junto. a gente se vê no próximo episódio.